Vamos lá, pessoal. Cisbajude e teimosinha, como que funciona cada uma delas? De maneira muito objetiva, quando a gente fala em cisbajude, a gente está falando do bloqueio de contas numa execução ou num cumprimento de sentença. Aqui a gente fala sobre processo civil, sobre processo de conhecimento, sobre execução. Então os assuntos eles se misturam de acordo com cada vídeo, mas eu quero que você entenda a essência de cada um desses tópicos. Os tópicos são dicas práticas para você que advoga com processo civil e de alguma forma vai chegar o momento que você vai precisar fazer o processo de conhecimento, e aí você precisa dessas dicas, e também no processo de execução. Então hoje a dica é exclusivamente para processos de cumprimento de sentença e execução. Vamos lá, com relação então à teimosinha e ao cisbajude, cisbajude nada mais é do que o bloqueio de conta. É o antigo bacenjude que a gente ouvia muito falar. Bacenjude, portanto, era o bloqueio, era a ordem de bloqueio que você pedia no processo de execução no valor da dívida. Então, o credor, que se chama exequente, ele atualiza o cálculo, anexa esse cálculo no processo e pede, através do processo judicial, que seja realizado o bloqueio das contas bancárias do executado, ou seja, do devedor. E esse devedor vai ter as contas bloqueadas através do bacenjude, hoje chamado de cisbajude. O nome mudou porque o sistema também mudou e ele ficou melhor. Antigamente, as fintechs, os bancos que eram digitais, eles não apareciam no bacenjude e também alguns investimentos não apareciam. Hoje, o cisbajude pega absolutamente tudo. Então, se você tem alguma conta bancária, tem investimento nela, você está sujeito ao bloqueio. Então, tome esse cuidado. Se você é devedor, você tem sim um saldo em conta, R$100, R$1.000, R$500, você está sujeito a bloqueio mesmo que esse saldo esteja numa conta bancária poupança. O que acontece é que a lei prevê algumas impenhorabilidades, e dentre essas impenhorabilidades está lá salário, que é um dos principais bloqueios que acontecem no Poder Judiciário, e também poupança até 40 salários mínimos. Então, considerando essas duas hipóteses, muita gente acha que não pode ser bloqueado, mas pode. O valor vai ser bloqueado, só que depois cabe uma impugnação ao bacenjude ou ao novo cisbajude, com o intuito de fazer com que o valor seja desbloqueado em razão dessa impenhorabilidade prevista na lei. Mas o valor vai ser bloqueado. E o que é a teimosinha, portanto? A teimosinha, ela tem esse nome porque ela é uma ordem de bloqueio que é teimosa, que ela fica consistentemente bloqueando valores ali na conta durante um período determinado ali pelo cartório. Antigamente essa função não existia, antigamente a ordem de bloqueio era uma vez só. Então, por exemplo, a gente pedia a ordem de bloqueio no mês de abril, peticionava no processo e aí, em razão da demora ali do próprio gabinete, a ordem ia acontecer somente um mês depois. E a ordem acontecia de maneira muito manual. O próprio chefe de cartório, o gabinete, ia lá e dava a ordem, digitava o CPF, dava a ordem, e ela acontecia de maneira muito manual. A ordem só acontecia naquele dia que foi dada. Agora não, com a ferramenta teimosinha, ele vai insistir no bloqueio por diversas vezes, enquanto o chefe de cartório lá, o tribunal, deixar aquela ordem. Então, por 30 dias, 20 dias. E essa é a magia do novo cisbajude, porque o cisbajude agora, ele permite que o bloqueio aconteça de maneira consistente ao longo do mês. E isso faz com que tenha maior efetividade os bloqueios nas contas. A teimosinha, portanto, é importante que você peça no processo ali o uso dessa ferramenta, porque pode ser que o tribunal não esteja utilizando, pode ser que no estado que você esteja vendo esse vídeo não seja tão comum utilizar. Então é importante, quando você for pedir o cisbajude, você comentar que você quer também o uso da ferramenta teimosinha junto com o bloqueio das contas bancárias. É importante consignar nesse vídeo também que as hipóteses previstas no CPC para a impenhorabilidade de bens, elas, embora tenham um rol lá que deva ser respeitado, hoje alguns tribunais estão mais maleáveis com relação ao que pode e o que não pode. Eu sei, por exemplo, que o Tribunal de São Paulo ele tem aplicado em algumas das câmaras o bloqueio de 25% do salário, autorizando então que parte do salário seja bloqueado. Então é muito importante tomar esse cuidado com relação a saldo em conta bancária, porque não é mais como antes. Está um pouquinho mais difícil. Ser devedor, afinal de contas, existem meios de localização de patrimônio que hoje realmente vão fazer você ter muita dor de cabeça se você for o devedor. Sobretudo, um vídeo que eu vou fazer depois sobre a apreensão da CNH, apreensão de passaporte e proibição de fazer concurso público. O vídeo de hoje é isso, é muito objetivo para falar com você sobre cisbajude e teimosinha, como que funciona cada um deles. Lembrando que para você pedir cisbajude, você tem que
fazer isso através de uma execução, ou seja, de um cumprimento de sentença ou uma execução. Então você não faz isso no processo de conhecimento. Se você está gostando dos vídeos, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever para apoiar o canal e também para não perder nenhum vídeo que eu vou postando aqui ao longo das semanas. Um abraço e até a próxima.